Olá, seja bem-vindo à Estação IFB. Hoje nosso podcast vai estar falando sobre educação à distância. Na última década, só a educação superior aumentou mais de 500%, ou aproximadamente 500%, a procura por essa modalidade. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com a Jennifer de Carvalho Medeiros, a nossa diretora de Educação à Distância da Pró-Reitoria de Ensino do IFB, e ela traz muitas novidades. Antes, vou me apresentar para você que está apenas me ouvindo. Meu nome é Ana Cristina, sou jornalista do IFB, sou uma mulher morena, parda, estou vestindo uma camiseta azul marinho com o símbolo do IFB, tem uma cordinha de crachá verde no meu pescoço, eu tenho o cabelo cacheado, grisalho, uso um óculos redondo. Olá, Jennifer, se apresente. Olá, Ana Cristina. Primeiro, obrigada pelo convite de participar deste podcast. Então, eu sou uma mulher parda, de cabelos cacheados, longos, abaixo do ombro. Sou baixinha, tenho 1,58 de altura. Estou usando uma blusa bege, meio marrom, com bolinhas, um blazer marrom. E também tenho um crachá com cordão verde e óculos redondos, parecidos com o da Ana Cristina. Começar, o que é educação à distância? Então, Ana, educação à distância é uma modalidade de ensino onde as pessoas estão em lugares e espaços diferentes, onde o processo de ensino-aprendizagem se acontece em tempos e espaços diferentes, mediados pelas tecnologias. Essencialmente, o conceito é esse. Então, uma das questões que colocam é que a educação à distância não tem a mesma qualidade que a educação presencial. Vamos começar por essa falácia. Bom você falar que é uma falácia. Quando a EAD foi criada, naturalmente houve uma comparação com uma modalidade que já existe desde sempre, que é o presencial. Então, eu até avalio que seja natural a comparação. No entanto, partindo dessa perspectiva da comparação, a gente precisa entender que tanto o ensino presencial quanto o ensino à distância possuem especificidades, formas de acontecer distintas, que têm as suas qualidades, seus desafios, suas fragilidades e suas fortalezas. Então, é entender que, independente da modalidade, o que a gente busca é uma qualidade socialmente referenciada. É uma qualidade no conteúdo, é uma qualidade na forma de transmitir esse conhecimento, de construir e compartilhar essas ideias. Então, independente da modalidade, o que se preserva é uma qualidade. Então, é isso que a gente pode dizer aí da EAD. E, claro, a gente sabe que não é só um imaginário dizer que a EAD não tem qualidade ou que ela está num segundo nível, aí, no nível abaixo do presencial. Infelizmente, a gente tem práticas de educação à distância que denunciam a própria modalidade, mas que não é maioria. Da mesma forma que a gente tem cursos presenciais que também não têm a qualidade esperada. E isso não condena a modalidade. Então, é importante entender que de fato, né, é algo que a gente precisa mudar a nossa percepção e evitar essas comparações. Cada modalidade tem as suas especificidades. E existe uma questão de público específico? É para qualquer pessoa a educação à distância? Então, existe, né? Porque, primeiro, você, em geral, é um público adulto. É um público que já tem uma trajetória de educação escolar construída no presencial, mas que, naquele momento da vida, a educação à distância parece como uma possibilidade. Os nossos estudantes trabalhadores, né, que eu costumo dizer, os nossos trabalhadores estudantes, devido a uma flexibilidade de tempo, de dia, né, de espaço até, optam pela educação à distância. Então, em geral, são adultos, né, pessoas que já têm aí um nível de autonomia e responsabilidade que pode ser adequado para a modalidade. A gente teve o ensino remoto emergencial, onde crianças, né, tiveram que se adequar àquele formato, mas até é importante aqui aproveitar o espaço para distinguir
a educação à distância do ensino remoto emergencial. O ensino remoto emergencial, como o próprio nome diz, foi uma alternativa, né, uma saída para aquele momento de pandemia e de isolamento. Se apropriou de alguns fundamentos da EAD, eh, vídeos, conteúdos, a forma de interação, mas não era necessariamente educação à distância. Inclusive porque a nossa EAD tem uma regulamentação desde 96, tem já um processo normativo diferente do ensino remoto emergencial. Então, no ensino, na educação à distância, que está prevista na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, no artigo 80, já faz a previsão da EAD e é muito mais voltado ao público adulto. O ensino fundamental, por exemplo, é em casos emergenciais, porque a gente espera essa autonomia do estudante e do indivíduo, né, que já vai estar num outro nível aí de desenvolvimento dele. Você é pedagoga. Sou Então, pedagoga. agora eu falo sobre formação de professores. O professor que ministra um curso AEAD, no modo à distância, ele também precisa se capacitar, né? Sim, aqui dentro do IFB e também de forma geral nas instituições, quando se fala em EAD, se fala em formação. Formação para os professores que vão atuar na EAD. Porque por ser uma modalidade com características específicas, você precisa formar para essa característica, né, para este formato. E é muito interessante, Ana, que eu dou aula na licenciatura lá no campus São Sebastião em Pedagogia e Letras Português, e a gente tem uma disciplina de novas tecnologias educacionais que não abarca todos os fundamentos da EAD, mas a gente já coloca ali, falar para o nosso estudante, futuro professor, que ele pode atuar na educação à distância e mostrar que é uma modalidade diferente. Então, na formação inicial tem essa preocupação e na formação continuada muito mais, porque é no desafio ali do dia a dia, do cotidiano da sala de aula, dos desafios que são apresentados à instituição. Você, um belo dia, está ali dando suas aulas no presencial e te convidam para fazer um curso à distância. Não é simplesmente pegar o material do presencial e colocar num ambiente virtual de aprendizagem. É fazer a tradução, né? A interpretação daquele material para a modalidade. E aí é onde vem os diferentes recursos, vídeos, áudios, infográficos, diferentes formas de disponibilizar um texto, novas formas de interação, e tudo isso passa por uma formação continuada. Inclusive, vou aproveitar aqui o espaço do podcast de divulgar a nossa trilha de formação para EAD. Você entra no nosso site no nead.ifb.edu. NEAD. Isso, .ifb.edu.br. E aí, na primeira página, vai ter um banner da nossa trilha de formação, que são também aberto, você pode fazer os cursos, tem materiais, vídeos, tutoriais, artigos. É uma outra perspectiva aí também de formação que fica à disposição dos nossos professores, técnicos e quem se interessar. Tem até podcast, tá? Que eu já fui lá. Tem podcast, verdade. É interessante que nós estamos falando, citei o caso dos professores, mas é multidisciplinar, né? Porque para qualquer ação precisa da tecnologia, nós necessitamos do profissional que está ali fazendo o registro, precisamos do que está editando, de Libras. São muitos profissionais que estão também envolvidos nesse universo da educação à distância, né? Sim, Ana, por trás daquela tela do computador, do celular, do tablet, tem uma equipe altamente qualificada para lapidar o conteúdo que o professor elabora. Tem um professor chamado Daniel Mil que ele traz para a gente que trabalha com EAD, que estuda EAD, o conceito da polidocência. É você distribuir, né, as atribuições docentes a diferentes profissionais, você compartilhar. Então, a pessoa que trabalha com a edição de um vídeo, ele vai trabalhar com a edição de um vídeo educativo, uma videoaula. É diferente de uma produção de um outro vídeo para outras finalidades. Então, tem essa característica pedagógica. A interpretação de Libras, se não tiver Libras, a legenda, qual a melhor cor, né, para aquele conteúdo, para dispor aquele conteúdo, formas de interação no fórum.
O que eu vou fazer para chamar a atenção do meu aluno para ele interagir comigo e com os colegas? Então, tudo isso depende de um planejamento muito bem organizado. Eu costumo dizer que na EAD a gente não admite improviso. Não dá para trabalhar no improviso. Até uma aula que eu for transmitir de forma síncrona, ou seja, no mesmo tempo ali que o meu estudante, eu preciso ter um planejamento mínimo. Se for gravado, então, mais ainda. Então, tudo isso depende de uma equipe. A gente tem a dificuldade de nem sempre contar com uma equipe robusta, mas sempre que possível a gente conta com design instrucional, pedagogo, produtor multimídia, produtor e editor de áudio e vídeo, revisor de texto e intérprete de Libras, justamente para que todo aquele material que o estudante vê ali na telinha, ele saiba que é resultado de muitas mãos e muitas mãos preocupadas com a qualidade. Um dos pontos que você falou, a interação, lembra o desafio da convivência, que é outra coisa que dizem, né? Ah, quem estuda à distância não tem convivência com outras pessoas e fica lá isolado. Vamos também desmistificar esse assunto. Sim, a gente precisa também pensar, inclusive, na nossa realidade. Hoje, com o avanço das redes sociais, a nossa capacidade de interação com o outro aumentou muito. Então, estudar à distância não significa estar distante. Pelo contrário, a gente promove o estar junto virtual, que é o que o professor José Moran falava já há algum tempo e que a gente só vê se confirmando agora. Então, não há a necessidade propriamente do presencial, né, de você estar ali próximo da pessoa, mas há sim a necessidade de ferramentas digitais que promovam essa interação. Eu vou te contar uma historinha da época do meu mestrado. Eu fiz uma pesquisa na UAB, Universidade Aberta do Brasil, pelos polos, né, que estão distribuídos aí pelo Brasil afora. E aí eu fui ao polo de Alto Paraíso acompanhar o encontro presencial de uma turma de pedagogia. E era a primeira vez que essas alunas iriam se encontrar presencialmente. Então, eu fiquei acompanhando ali na minha observação, né, enquanto pesquisadora, a interação entre elas era muito interessante porque elas falavam coisas do dia a dia, do tipo, fulano, você cortou o cabelo, ainda não atualizou a foto do perfil. Ah, aquela receita de bolo, eu fiz, deu certo, meus netos adoraram. Ai, cadê fulano? Tá chegando? Ah, não, ele passou na casa de ciclano para poder dar uma carona e tal. Coisas corriqueiras que demonstram que há uma proximidade na conversa. Não é só aquela interação obrigada ali no fórum, na atividade que o professor passa. E isso eu falo lá em 2010, 2009, onde a EAD era feita majoritariamente por atividades assíncronas. Ou seja, não existia nem, não havia a rotina de videoconferência, de webconferência. Então, a maioria das atividades eram assíncronas. O professor gravava o vídeo e disponibilizava depois. O fórum também tinha um outro tempo. Então, ver essa interação entre elas é provar que o estar junto virtual ele pode acontecer. Desde que o curso se proponha a isso e o formato de curso tem essa característica. Bom, agora vamos mergulhar no universo da educação à distância no IFB. Nós temos um curso de educação à distância, segurança do trabalho, que é um dos mais concorridos no IFB Campus Ceilândia, há 8 anos. E aí, recentemente, agora nós temos outros cursos técnicos, né, como eventos e também em agropecuária à distância. Isso para falar das ofertas das unidades, né? Sim, esse mergulhar nesse universo é interessante, Ana, porque a EAD no IFB começa lá atrás, assim que o IFB, né, começou as suas atividades, já teve um olhar para a EAD, porque aquela época já era uma tendência nas universidades, nos outros institutos, e a gente começa com programas de fomento externo. O que são isso? O que é isso? Né? São projetos e programas financiados pelo Ministério da Educação para o incentivo de práticas da EAD na instituição. Então, a gente começou com a Rede ETEC, e foi da Rede ETEC, né, do Bolsa Formação, desse projeto, que derivou o curso de Segurança do Trabalho. E que depois que o fomento terminou,
o campus Ceilândia assumiu a oferta própria. Então, hoje é um dos mais concorridos e é muito associado ao o curso, o perfil de quem faz o curso e a forma como o curso é ofertado, né, com a maior flexibilidade. E aí, depois da pandemia, a gente teve um movimento muito interessante que foi de outros campi também olharem para a EAD como uma possibilidade. Campus Brasília com curso de eventos e logo está chegando um outro, que é o técnico em desenvolvimento de sistemas, foi aprovado agora recentemente no Conselho Superior, e Campus Planaltina com técnico em agropecuária. E aí, claro, a pergunta é como que se dão as aulas práticas, né? Como eu disse para vocês, a EAD no Brasil ela é normatizada, né? Ela tem normas específicas e para os cursos técnicos, mesmo eles sendo à distância, eles precisam ter 20% de presencial, que é o que garante, né, o desenvolvimento e execução das atividades práticas. Então, eu estava conversando com a coordenadora do curso de agropecuária recentemente e ela falando que os estudantes estavam ansiosos para conhecer o campus agrícola, né? Para ver como é o campus, para fazer as atividades práticas. Então, tudo isso é resguardado e previsto no planejamento desses cursos. O desafio agora é como a gente vai fazer a interligação com outros institutos também. Vou citar um exemplo. A gente tem estudantes do curso de eventos lá no Rio de Janeiro. Para eles virem para cá fazer atividade prática é mais difícil. Qual a possibilidade do campus, do IFB, né, do IF do Rio de Janeiro, né, do IFRJ, receber esses alunos, por exemplo? Tem práticas de EAD lá? Podemos fazer esse intercâmbio, né, interinstitucional, né, enfim, são desafios, são coisas que a gente vai aí vivenciando à medida que o projeto vai acontecendo. Mas as aulas práticas elas são resguardadas pelo percentual presencial obrigatório. Há pouco, antes da gravação desse podcast, aconteceu o lançamento da escola virtual, que teve também a contribuição de convidadas da UFSC e também do Instituto Federal de Mato Grosso, porque nós somos uma rede federal, né? Nós estamos conectados e temos grandes parceiros no setor público, gratuito, de ensino superior e técnico no Brasil. E aí, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a Universidade Aberta do Brasil, qual é o projeto do IFB. Agora, ainda no resgate um pouco dessa história, nós passamos por esses programas de governo, né, temporários, como o Pronatec, por exemplo, o Mediotec, e hoje o nosso passo é a institucionalização, né? Até mesmo aqui no IFB nós éramos um núcleo e hoje já temos uma diretoria de educação à distância na Pró-Reitoria de Ensino. Apesar que ela é uma diretoria um pouco transversal, né? Porque ela passa também pela extensão, como é que funciona e qual é a oferta hoje do IFB na área de educação à distância. Então, quando a gente começou a educação à distância no IFB, ela era ofertada exclusivamente por fomento externo. Então, com esse recurso que a gente recebia, dos editais que a gente participava para executar os cursos. Mas a gente sabe, Ana, que esses editais, esses programas, dependem muito da conjuntura política, econômica do país e da pauta educacional. Então, a gente viveu um movimento de crescimento desses projetos e depois um declínio desses projetos. E foi nesse momento de declínio que a gente aqui dentro da EAD se perguntou, e agora? O que a gente faz? Porque a gente já criou uma cultura, ainda que caminhando, de EAD na instituição. Vamos parar de ofertar EAD porque acabou o fomento externo? Aí é a hora que entra a palavrinha mágica, né? A institucionalização. Quem me conhece sabe que quando eu falo EAD, onde eu tenho oportunidade, eu falo, vamos institucionalizar. Porque o que é institucionalizar? É você colocar EAD na engrenagem do IFB. É você não tratar EAD como um projeto à parte, como um projeto que depende de fomento externo para acontecer. A EAD é nossa prática cotidiana, né? Então, quais são as ações que a gente fez para poder institucionalizar? A gente tem uma resolução, a resolução 32 de 2019, que institucionaliza a EAD.
A gente tem também algumas notas técnicas que disciplinam sobre o uso do percentual EAD nos cursos presenciais. E, por último, a gente também tem uma resolução que regulamenta a oferta dos cursos MOOCs, que eu vou falar daqui a pouquinho o que eles são. Tudo isso, né, essas regulamentações, são para demarcar o espaço da EAD no IFB e para institucionalizar. Porque a institucionalização ela acontece de forma política, interna e externa, pedagógica e tecnológica. Então, a gente precisa sempre trabalhar com essas três frentes para garantir o sucesso da EAD na instituição. Então, hoje, essas iniciativas dos campi, né, Ceilândia, Planaltina e Brasília, é um exemplo disso, de como a nossa EAD está se fortalecendo. Mas não é só isso. A trilha formativa que eu falei anteriormente é uma ação de institucionalização. A escola virtual, que eu vou falar daqui a pouquinho também, é uma ação. E essas ações não excluem a possibilidade de a gente participar de programas de fomento externo, como é o caso agora, que a gente ingressou no finalzinho do ano passado na Universidade Aberta do Brasil, a UAB, que é um programa voltado para a oferta de cursos superiores, em especial licenciatura. Então, a UAB é um programa já desde 2005, consolidado no Brasil, e que a gente está fazendo parte dele agora. A nossa primeira oferta foi um curso de especialização em docência para educação profissional, bem voltado para o nosso público da educação profissional. Foi uma parceria entre a Secretaria de Educação Profissional, né, Tecnológica, e a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. E está dando muito certo, porque a gente está formando os nossos técnicos, os nossos docentes da rede federal sobre docência para a educação profissional. E aí, em setembro, outubro, a gente lança os cursos de letras em inglês e matemática também pela UAB. E eu tô sabendo que a gente vai expandir além do nosso quadradinho do Distrito Federal, né? Vamos! E aí vai ser um desafio, sabe, Ana? Porque vai ser a primeira vez que a gente vai ter cursos à distância fora dos nossos campi. Porque as experiências que a gente acumula até hoje são de os campi que recebem as matrículas, né, que oferecem os cursos, sejam eles de fomento externo ou fomento próprio. Agora com a UAB, a lógica é diferente, porque a própria UAB trabalha com essa perspectiva de polos dentro das instituições e polos externos às instituições. Então, aqui eu vou listar os polos que a gente vai ter um pezinho do IFB, né? O IFB, então, vai avançar os limites do nosso quadradinho. A gente vai ter polo em Alexânia, Alto Paraíso, Formosa, Águas Lindas, Mineiros, Santo Antônio de Descoberto, Planaltina de Goiás e Goianésia. Então, o desafio vai ser grande. A gente vai ter pessoas aí de diferentes espaços estudando com a gente, sendo os nossos estudantes do IFB. Olha, para você, a grande oportunidade, além do processo seletivo para ingressar como aluno, também nós temos processos seletivos para contratação, né? Isso. Então, aqui eu vou falar que a gente tem o edital para os estudantes, vai ser lançado agora, no máximo na primeira semana de agosto. E a gente também tem já editais abertos para as funções, né, aquelas tantas que a gente conversou anteriormente. Temos um edital aberto para professor orientador de trabalho final de curso, que é o pessoal da nossa especialização. Então, você, professor do IFB, que quer ser orientador de TCC, entra lá no edital, ele está aberto. A gente também vai ter edital para bolsistas, tutores, professores conteudistas das licenciaturas, coordenador de polo, coordenador de curso, enfim. A EAD vai lançar aí no próximo semestre vários editais para compor essa equipe, para a gente montar esse time da UAB fortalecido para a oferta das licenciaturas. Então, nós já falamos sobre os cursos técnicos institucionalizados, nós já falamos sobre as boas novas da Universidade Aberta do Brasil e nós temos o lançamento essa semana que foi da Escola Virtual do IFB, pode clicar lá, escolavirtual.ifb.edu.br. Isso aí, Ana. A Escola Virtual é mais um projeto aí que se junta aos nossos outros projetos, que é a oferta de cursos MOOCs. O que significam os cursos MOOCs? São cursos massivos, online e abertos.
e autoinstitucionais. O mais importante também é isso. Como funcionam? Eles são cursos curtos, de no máximo aí 60 horas, onde você estuda um assunto específico no seu tempo, sem a mediação de um professor. Mas aí vocês devem estar se perguntando, Jennifer, mas como assim, né? Se não tem contato com o professor, como é que vai ser isso? O curso ele é todo organizado para você fazer de forma autônoma e autoinstrucional. Então, não vai ter prejuízo, né? Você não vai ter nenhum problema aí no seu percurso de aprendizagem, não tendo a interação com o professor, porque o curso foi formado com esse formato, tanto é que ele é mais curto. E é interessante que ele é aberto, você pode fazer a matrícula em qualquer momento, não tem quantidade de vagas, se inscreveu já pode fazer, e ao final você gera um certificado do IFB. De cara, a gente está oferecendo mais de 10, né? Isso, a gente tem 12 cursos aí abertos, com previsão de novos cursos, porque a dinâmica da escola virtual vai ser o seguinte: os campi vão propor os cursos e nós da EAD vamos assessorar os campi, né, os proponentes, a elaboração desse material para o curso. Então, inclusive, faço uma outra divulgação aqui. A gente tem uma chamada, que é a chamada 1 de 2023, que está aberta para receber propostas de cursos. Então, você, colega servidor do IFB, olha lá a nossa chamada. O prazo para submissão é até o dia 31 de agosto. A gente deu uma prorrogada, porque final de semestre, a gente sabe como é a loucura. E aí deixamos até o final de agosto para vocês enviarem propostas. As 12 primeiras propostas terão uma equipe multidisciplinar, aquela que a gente comentou anteriormente, para dar todo o suporte, todo o processo aí de construção do conteúdo, vai ter essa equipe para a gente deixar um curso de bastante qualidade aí para todo mundo. Então, já deixo o convite para quem for propor e para quem quiser também fazer algum curso nosso, a plataforma está liberada. É isso, só para falar de algumas coisas, né? Sim, sim. Nós estamos aqui num estúdio um pouco improvisado, no 7º andar do prédio da reitoria, e no andar de cima, às vezes, quando você está ouvindo o podcast, escuta um barulho de britadeira, de som, porque aqui no 8º andar está sendo construído, né? Está sendo estruturado o nosso futuro centro de referência de educação à distância, né? Que é um projeto futuro também, que aos poucos vamos estruturando. Isso aí, Ana, como quando você falou que a EAD começou aqui com um núcleo, aí virou coordenação geral, aí agora é uma diretoria, o próximo passo é ser um centro de referência. Então, para isso, a gente recebeu um total apoio da reitoria. Acho que é importante aqui também demarcar que a Luciana sempre foi muito entusiasta pelas ações da EAD. Então, nesse movimento de captar recursos, ela foi essencial para nos ajudar na captação de recursos para a reforma do 8º andar, para ser um espaço da EAD, e é um espaço da EAD do IFB. Então, a gente quer que esse espaço seja lotado com os colegas dos campi, com os projetos, com ações que fortaleçam a EAD na nossa instituição. Ainda não temos previsão de lançamento, porque obra a gente sabe que é um negócio, né, que a gente não tem ainda muito controle de quando vai ser ao certo, mas vai ter uma equipe que a gente vai contratar também para começar esse trabalho e, claro, contar com o apoio essencial dos campi. Se você tem uma proposta de cursos de EAD, se você tem uma proposta de projetos que não estão vinculados necessariamente a um curso, mas ao fortalecimento da EAD, conversa com a gente, vamos construir juntos esse processo do centro de referência, para que a gente possa ter um 8º andar aí com muitas ideias feitas por várias mãos e vivo, principalmente. Vai ser um espaço que a reitoria vai estar entregando para os campi. Para finalizar, a educação à distância veio para ficar? Veio para ficar, é caminho sem volta. Na verdade, eu gosto de falar que a EAD no Brasil, ela existe desde a década de 50, 40, 50. Começou com rádio. E é muito legal a gente estar aqui no podcast, né, que é uma nova forma de audiotransmissão, que incorporada a outras, né, outras formas, a gente tem vídeo aqui também, enfim. Mas que lá atrás a EAD começou com rádio. E começou evoluindo à medida que os meios de comunicação também evoluíam.
E agora, com o advento da internet, da conectividade, inteligência artificial, né, que está chegando aí, a gente tem um mundo muito vasto de possibilidades. Então, veio para ficar. Qual é a questão que eu coloco sempre? É preciso ter responsabilidade, critério e principalmente qualidade na oferta. Porque a gente sabe que nem sempre as ofertas de EAD elas têm a qualidade que se espera. Por isso vem aquela comparação, até diminuindo a modalidade. Em algum momento no histórico da EAD a gente teve esse problema. Mas enquanto instituição pública de ensino, o nosso papel maior aqui é democratizar o acesso com qualidade. A gente também deve fazer isso na EAD. Então, é um caminho sem volta, veio para ficar, mas veio para ficar pensando numa qualidade socialmente referenciada. Independente do formato que a gente usar. Se for um curso autoinstitucional, se for um curso com mediação, um curso com videoaula, um curso sem videoaula, fomento externo, fomento interno, independente das manifestações da EAD, que a gente nunca perca de vista a qualidade e a responsabilidade na oferta. Então, essa mensagem aí que eu deixo ao final. Acessem o nosso site, acessem os nossos ambientes virtuais de aprendizagem e venham colaborar com a gente nessa construção da EAD. Clica lá, ifb.edu.br, na aba lateral tem um link, um menu da educação à distância. Saiba mais a respeito e também nos curta nas redes sociais. Obrigada pela sua presença hoje aqui e até breve. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.